Pouca gente sabe, mas os oceanos funcionam como um verdadeiro ar-condicionado natural do planeta, com uma imensa massa de água salgada que cobre cerca de 71% da superfície da Terra. O oceano tem um papel essencial na regulação do clima global. Mas como exatamente essa relação entre oceano e clima funciona? E o que tem mudado nos últimos anos? É o que a gente vai entender agora, na nossa série especial dentro do tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025. E para entender melhor como o oceano ele contribui para as mudanças climáticas e também para trazer chuvas para a nossa região de semiárido, eu converso agora com o professor Cristiano Albuquerque, professor de Engenharia de Pesca aqui da UFESA. Muito bom dia, professor. Bem-vindo ao nosso Manhã TCM. Bom dia, Franciele. Bom dia, pessoal. Professor, para a gente começar essa conversa tão importante para quem está em casa entender melhor, de que forma, explicando passo a passo como é que funciona, como é que as mudanças climáticas estão sendo impactadas, podemos falar assim, diretamente pelo oceano? Bom, os oceanos eles têm um papel central no armazenamento e transporte de calor ao longo do planeta, né? Então, os oceanos eles guardam esse calor, né, e distribuem o calor para áreas que têm menos calor. Então, o que o calor gosta de fazer? O calor gosta de ir para onde tem menos calor. Então, o oceano guarda, capta esse calor, guarda, e quando está mais frio, ele libera em regiões mais frias. Quando está de noite, ele libera esse calor para a atmosfera, de maneira que ele serve como um amortecedor de temperaturas, né? Então, durante o dia, ele retém o calor, e durante a noite, ele libera esse calor, de maneira que você tem um clima mais ou menos estável, né, no planeta. Se a gente não tivesse o oceano, o dia ficaria muito mais quente. Você imagina Mossoró com 38, 40 graus, 15, 20 graus acima, né? O dia ficaria muito mais quente e as noites ficariam muito mais frias, né? Então, além dele guardar esse calor e liberar durante a noite, ele transporta esse calor de regiões mais quentes, como as tropicais, para regiões mais frias, como as polares. Então, ele regula o clima na Terra inteira. Professor, e como a gente pode falar assim, como a sociedade ela pode preservar e, digamos assim, cuidar ainda mais do oceano, de que forma que esse cuidado ele possa ser retribuído, né, digamos assim, em temperaturas mais amenas e também com chuvas para a nossa região de semiárido? O principal fator que a gente altera nos oceanos e na atmosfera, que podem provocar o aquecimento global e, portanto, mudanças de longo prazo climáticas, né, está relacionado à emissão de gás carbônico. Então, os oceanos eles têm dois processos principais de armazenamento desse carbono. Então, é a chamada bomba de solubilidade e a bomba biológica. Então, a bomba no sentido de extrair, imagina aquela bomba que a gente puxa água, né, do subsolo. Então, a bomba de puxar o gás carbônico da atmosfera. Então, a bomba de solubilidade significa que esse gás carbônico que vai sendo emitido para a atmosfera, ele vai se solubilizando, ele entra nos oceanos, e o oceano, através do sistema de carbonatos, ele retém esse CO2 em suas águas, né? Então ele tira o CO2 da atmosfera e, portanto, ele alivia o efeito estufa. O CO2 é um dos principais gases de estufas que a gente tem, que gera o aquecimento do planeta. Então essa primeira bomba, chamada de bomba de solubilidade, ela retira esse gás carbônico diretamente por difusão para a água do mar. A segunda bomba, que é a bomba a bomba biológica, são os organismos marinhos fotossintetizantes. Então são algas, dinoflagelados, são bactérias que produzem oxigênio, né? Eles fotossintetizam, utilizam a luz do sol para produzir sua energia e consomem esse gás carbônico, gerando então matéria biológica. Então essa matéria biológica é formada de carbono que vem do CO2. Então esse outro processo também absorve o CO2 da atmosfera e empacota esse CO2 nos oceanos. Em paralelo, a bomba biológica também libera o oxigênio que a gente usa para respirar, né? Então cerca de 50% do oxigênio que a gente respira, ele vem dos oceanos. Você imagina assim, que a cada 2 vezes que você respira, né, uma respirada vem dos oceanos. Então metade desse ar, desse oxigênio vem dos oceanos. Então você começa a entender aí que o oceano tem uma importância grande para a gente.
como ajudar, como você perguntou, como ajudar esse oceano continuar com o papel dele? A gente tem que principalmente reduzir as nossas emissões de carbono, né, de gás carbônico, porque essa emissão de gás carbônico está transformando a atmosfera, levando então aumentando o aquecimento global e prejudicando a longo prazo os oceanos, como é o caso uma das possibilidades de problemas que isso pode gerar é o aumento do nível do mar, né, o aumento da acidez, um problema chamado acidificação dos oceanos, que isso pode impactar fortemente o nosso modo de vida no futuro. Professor, agora falando nas correntes, né, oceânicas, qual a importância delas para essa regulação, digamos assim, climática? Olha, as correntes oceânicas, então, elas transportam calor. Você imagina assim, uma corrente que está aqui, uma corrente que começa aqui, as correntes são cíclicas, na verdade, né, elas estão sempre girando ali. Mas uma corrente que passa pela costa do Brasil, né, o Brasil é um país quente, né, principalmente aqui no Nordeste é quente. Então essa corrente está recebendo calor do Sol, né, está aquecendo durante essa região próxima aos trópicos. Essa corrente vai circular, por exemplo, vai para o norte do Brasil, ela recebe o nome de corrente norte do Brasil e vai passar pelo Caribe, pelos Estados Unidos, pela costa do México e vai passar então a transportar esse calor que veio dos trópicos, vai passar pela costa leste dos Estados Unidos e vai ser jogado lá na Europa, né? Então esse calor que entrou na água hoje aqui, futuramente, daqui a alguns meses ou algum tempo, esse calor vai ser liberado lá na Europa, por exemplo, produzindo as chuvas que tem lá no Reino Unido, por exemplo, né? Então o clima no Reino Unido, em parte da Europa, ele tende a ser mais ameno por conta do calor levado por essa corrente que aqueceu aqui. Então essa corrente, quando passa nos Estados Unidos, ela passa a receber o nome de corrente do Golfo, né? É uma das correntes mais rápidas e quentes do planeta e transporta calor daqui para a Europa. Esse é um dos exemplos. Então estamos falando de ondas de calor marinhas, por exemplo, professor? Não, as correntes quentes não são ondas de calor marinhas, né? Então as correntes, então, elas são cíclicas, né? Então ela esquentou, subiu, foi lá para o polo, aí voltou fria, desceu, ganhou calor de novo. Então é um movimento cíclico que está acontecendo. As ondas de calor marinhas são processos que têm sido identificados ao longo das últimas décadas, que são caracterizados pelo aumento da temperatura do oceano, superficial do oceano, entre 3 e 4 graus Celsius, desde que ele seja persistente por pelo menos 5 dias. Então são regiões dos oceanos que vão aquecer anomalamente, né, aquecem mais do que o normal, e nesse processo de aquecimento, elas danificam ecossistemas marinhos que não estão acostumados com aquela temperatura. Então, por exemplo, uma espécie de peixe que tolera até 20 graus e você coloca ele numa água de 24 graus, ele pode morrer simplesmente por excesso de temperatura. Então, além da temperatura, além de matar o peixe pela temperatura, você pode gerar um processo de asfixia, porque com o aumento da temperatura, a solubilidade do oxigênio ela é reduzida, dos gases ela é reduzida. Então, uma água quente, ela retém menos oxigênio para o peixe respirar do que uma água fria, né? Então, quando você aquece muito a água, o peixe começa a ficar sem oxigênio para respirar. Então, são processos distintos, mas que levam a problemas nos ecossistemas. E as ondas de calor, elas têm sido mais frequentes nos últimos anos. Já ia perguntar, professor, a gente vê alguns estudos, né, que mostram que o oceano está cada vez mais quente, né? Esse processo, ele é reversível? Então, ninguém sabe se o processo de aquecimento global ele pode ser revertido ou não, né? Então, o que a gente tem hoje, que a gente sabe, é que os níveis de CO2 eles estão quase o dobro do nível que tinha antes da época pré-industrial. Então, antes de 1950, a gente tinha aí na casa de 200 a 250 ppm de gás carbônico na atmosfera. Hoje, essa quantidade passa dos 400 ppm. Então, essa quantidade maior de CO2, ela auxilia ao efeito estufa, né? Ela ajuda a aquecer o planeta. O oceano faz o seu papel tentando regular
essa temperatura, tirando o CO2 da atmosfera, reduzindo o efeito estufa, mas a gente não sabe ao certo até quando ele terá essa capacidade de retirar, né? Então, não sabemos quanto tempo pode levar para que esse CO2 baixe no momento que a gente pare de emitir CO2, né? Só que o processo de reduzir as emissões de CO2 é um processo difícil de tomar, porque tem que frear o trabalho das empresas. As empresas têm que parar de queimar combustível fóssil, né? Parar de emitir CO2 pelos carros, pelos caminhões, pelos navios, né? Ou seja, praticamente parar a sociedade. Professor, em relação a essas mudanças climáticas, né, estamos numa região semiárida, né, nem tão distante do mar, né, como a gente sabe muito bem, Mossoró aqui perto do mar. A que momento podemos sentir essas mudanças climáticas em relação a, tipo assim, nosso cotidiano, além do calor, né, professor? Então, as ondas que você mencionou, ondas de calor marinhas, elas também acontecem na atmosfera, né? Então, existem as ondas de calor também atmosféricas. Isso a gente viu, por exemplo, o ano passado, o Rio de Janeiro batendo mais de 60 graus de sensação térmica, né? Então isso é uma coisa rara de acontecer, mas tem ficado mais frequente recentemente. Então o que a gente deve perceber em Mossoró em algum momento é que os momentos muito quentes começam a ser mais frequentes, né? Só que o clima ele é um resultado complexo da interação de continente, atmosfera e oceanos. Então a gente não consegue prever exatamente o que é que vai acontecer. Nossa capacidade de previsão do clima ela é muito restrita, né? Então a gente consegue prever aí com 7, 10 dias, utilizando supercomputadores para fazer essas previsões, e mesmo assim, muitas vezes a gente erra. Então, como é um efeito muito complexo, o clima é um resultado muito complexo dessa interação, para a gente é muito difícil dizer o que é que vai acontecer, né? Mas alguns processos são claros, por exemplo, o aumento da temperatura, né, de 3 a 4 graus Celsius até o final do século atual, ou seja, até 2100, 3 a 4 graus, o que pode gerar uma elevação do nível do mar de 30 centímetros se a gente reduzir muito as emissões, até 2 metros se a gente não reduzir as emissões. Então, um aumento de 30 centímetros iria prejudicar algumas cidades aí, Recife, Fortaleza, né, um pouquinho ali. 30 centímetros ainda é pouco, né? Se a gente pensar em cidades que às vezes estão 1 metro acima do mar. Mas quando você fala no aumento de 2 metros, Recife, Fortaleza, por exemplo, Rio de Janeiro, iam ser em sua grande parte destruídos pelo mar, né? Então, 2 metros de altura de mar, de oceano a mais, significa o fim de muitas cidades costeiras que estão próximas ao nível do mar. Professor, agora falando como a ciência, a tecnologia, a educação, a pesquisa também tem contribuído, né, para ajudar, né, a diminuir, digamos assim, esse calor e também as mudanças climáticas. Eu acho que as pesquisas, elas que visam diminuir a quantidade de emissões, elas têm muita relação com a descoberta de novas formas de obter energia. Então o Brasil atualmente ele é um país muito importante na questão da energia renovável, né, porque a gente tem uma matriz que é muito baseada em hidrelétricas, né, ou seja, a força das águas, em energia eólica, que é a força dos ventos, e também energia solar. E para isso o Nordeste tem um papel fundamental, porque tem muito sol aqui. Então tem muitas usinas solares, tem muito vento, muitas usinas eólicas. Se a gente consegue colocar mais fontes renováveis e diminuir as fontes não renováveis, como a queima de petróleo, queima de carvão, a gente consegue dar uma contribuição significativa para que o clima no futuro aqueça menos, né? Então, as pesquisas vão no sentido de melhorar as fontes de energia existentes e melhorar a produção de matéria que passe menos pelo uso da queima do uso do combustível fóssil. Professor, em relação à educação infantil, fundamental também, né? Como podemos trazer essa importante temática para dentro da sala de aula, para nossas crianças, estudantes, também adultos, ter essa consciência desse cuidado tão importante com os nossos oceanos? É importante que a gente tenha iniciativas como, por exemplo, a Feira de Ciências, né? A Feira de Ciências que a UFESA faz, muito importante em nível nacional. A Feira de Ciências leva informações, né? Ela puxa informações da sociedade, essas crianças são integradas ao pensamento científico
e ela gera essa comunicação de ciência entre universidade e sociedade. Então, à medida que essa ciência avança para a sociedade, a gente leva informações não apenas sobre a ciência em pequena escala, a gente leva informações não apenas um determinado tipo de ciência, mas as ciências climáticas, as ciências biológicas, as ciências que trazem melhorias de vida para as pessoas. E levar às crianças o conhecimento sobre o papel do oceano é fundamental para gerar cidadãos que no futuro vão estar mais conscientes sobre a nossa necessidade em conservar os oceanos. Professor, muito obrigado, é muito bom ter o senhor aqui em Nosso Mais Verde para a gente terminar essa entrevista, esse bate-papo tão importante. Qual mensagem que o senhor pode deixar para a sociedade nesse cuidado, né, de algo que é vital para a nossa sobrevivência? A gente precisa parar de pensar no oceano apenas como um meio de diversão, né? Como é que a gente pensa? Nossa, eu vou para a praia, vou ouvir um som, vou tomar uma cerveja, aí já deixa as garrafas lá, né, já deixa o plástico. A gente tem que começar a pensar no oceano como algo essencial para a vida na Terra, que ele de fato é. Sem oceano, a gente não teria vida na Terra. E a gente precisa cuidar desse oceano, e cuidar desse oceano passa por uma mudança de vida. Então, consumir menos plástico, consumir menos energia, mudar as fontes energéticas que a gente usa de petróleo para fontes limpas. Então, tem uma série de atitudes que você pode tomar individualmente, mas que se muitas pessoas tomam essa atitude simultaneamente, a gente tem uma chance de melhorar a nossa previsão de futuro aqui no nosso planetinha, que é um só, né? A gente não tem para onde ir. Pois é, para você de casa, próxima semana a gente segue acompanhando mais temáticas em nosso quadro Mais Verde sobre o nosso planeta alga e a importância de cuidar muito bem dele. Até a próxima semana.